Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo essa live. Eu espero que seja no horário combinado, às 6 da manhã ou às 10 da manhã aqui em Portugal, das 6 da manhã do Brasil ou às 10 da manhã aqui em Portugal. Nós estamos num propósito de jejum e oração, né, durante 21 dias. Hoje nós estamos no terceiro dia, mas se você ainda não começou, ainda vamos a tempo. Ainda tem aí um longo tempo pela frente, alguns dias, né? Para que você possa estar nesse propósito conosco, jejuando, tirando um tempo para estar na presença do Senhor, orando e lendo a sua palavra. No primeiro dia nós falamos sobre João 4:24. Ontem nós falamos sobre a mulher do perfume, né, do nardo puro, que lá em Betânia, ela se aproxima do Senhor e ela unge o Senhor com o seu perfume. Hoje nós vamos meditar numa segunda personagem, numa terceira passagem da Bíblia, mas na segunda personagem, porque no primeiro dia nós falamos sobre um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, né? Ontem falamos da entrega do nardo puro da mulher em Betânia e hoje nós vamos falar de uma outra personagem que eu amo, que eu acho assim espetacular pela forma como ele entrega tudo que tem ao Senhor. Amém? Primeiro vamos começar orando, falando com o Senhor para que Ele esteja conosco, ministrando em nossos corações. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, estamos aqui mais uma vez, Senhor, para meditarmos, refletirmos em cima da Tua palavra, buscarmos, meu Deus, sermos mais parecidos com o Senhor, mais parecidos com o Teu Filho Jesus, sermos como verdadeiros cristãos, né, pequenos cristos, para que o Teu nome realmente seja espalhado, para que as pessoas possam ver em nós a presença do Senhor e entendam, né, a grandiosidade que é servir ao Senhor, que é dar tudo ao Senhor, que é ser um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu convido o Senhor para ministrar mais uma vez a minha vida e a vida daquele que vai estar assistindo essa palavra, Pai. Fala conosco, ministra os nossos corações. Essa é a nossa oração neste momento, em nome de Jesus, Pai. Amém? Então, a palavra que nós vamos meditar hoje, ela está lá em Lucas, né, no Evangelho de Lucas, a partir do versículo 25. Amém? E diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus. Esperando a consolação de Israel, o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo a lei do uso da lei, ele então tomou-o em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede o teu pai, em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Nós estamos meditando justamente, né, na entrega, naquela decisão de entregar tudo que temos e somos ao Senhor. Ontem nós vimos, né, a mulher em Betânia. Eu quero sempre falar Maria de Betânia por causa da irmã de Lázaro, né? Irmã de Marta, mas não é dela que nós estamos falando da mulher com o perfume do puro nardo lá em Betânia, quando ela se aproxima de Jesus e ela derrama sobre Jesus o nardo, né? E hoje nós vamos ver aqui uma entrega que para mim é uma das mais comoventes, mais fortes, né, do Evangelho. Porque Simeão, ele é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ou seja, ele era alguém, né, temente ao Senhor, alguém que realmente esperava pelo Messias. Ele acreditava que o Messias podia, de fato, aparecer a qualquer momento. E ele, né, pela busca, pela sua adoração ao Senhor, é cheio do Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo, né, por causa da sua busca, por causa do seu temor ao Senhor, conduz Simeão até o templo, e quando ele chega no templo, ele encontra com José e com Maria, né, indo levar Jesus para a consagração do menino, do filho deles, né, ao Senhor, e fazer aquilo que era feito, né, que era a circuncisão ao 8º dia da vida de uma criança, de um menino, né?
entre o povo judeu. E eles eram judeus, né? Então eles levam Jesus para o templo para fazer aquilo que a lei mandava fazer. E quando eles entram no templo, Simeão, cheio do Espírito Santo, é direcionado àquele casal jovem com aquele menino, aquele bebê no colo. E ele ali entende, né? Ele consegue reconhecer, por causa da presença do Espírito Santo sobre a sua vida, que se tratava, que aquela criança, que aquele bebê era exatamente o Messias que ele tanto aguardava, né? E o que mais me chama a atenção aqui nessa passagem é sobre isso que eu quero refletir com você hoje, é a forma como Simeão adora, né, aquele menino. Era um bebê, mas ele sabia quem estava diante dele. Ele diz: Senhor, agora já pode despedir o seu servo, pois os meus olhos viram a salvação. Simeão ali, ele entrega a sua vida a Deus. Ele diz: Pai, tudo que eu precisava, tudo que eu necessitava, tudo que eu mais aguardava, tudo que eu mais queria está diante dos meus olhos. Agora pode despedir o seu servo, né? Ele entende que não é necessário mais nada a partir dali. Ele não tem necessidade de mais nada. Simeão, ele tem aquele encontro com Jesus, um bebê ainda, mas para ele é o suficiente para que ele tivesse a coragem em dizer, né, com muita paz no seu coração, com muita tranquilidade: Senhor, agora já pode despedir o teu servo, pois os meus olhos já viram a salvação. Será que eu e você temos essa coragem de dizer, né, agora que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador? Ou se você ainda não aceitou, né, quando você decidir tomar essa decisão, né, para ser bem redundante aqui, quando você tomar a decisão de verdadeiramente entender, compreender que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida, será que após reconhecer que Ele de fato é o nosso Salvador, o Messias enviado pelo Deus Pai para salvar todo aquele que nele crê? E após essa decisão, após entender, reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, será que nós temos realmente a coragem de dizer: meu Pai, agora pode me levar, eu já encontrei o que eu precisava, a minha salvação, né? Para mim isso é uma ação, né? Uma entrega indescritível, né? Reconhecer que Jesus era tudo que ele precisava, né? Um espírito realmente de verdadeiro adorador. Simeão ali, ele assume o papel, né, de forma muito simples, mas muito impactante, né, e transformadora. Pai, não preciso de mais nada, a partir de hoje eu posso subir aos céus, né? Ele basicamente diz isso ao Senhor: pode me levar, pode levar a minha vida, pois eu não preciso de mais nada. Aquilo que eu esperei durante toda a minha vida, eu acabei de encontrar, né? Nós buscamos tantas coisas, queremos viver tantas experiências, mas aquilo que é mais poderoso, mais necessário, mais urgente, que é a presença do Senhor, nós negligenciamos. Trocamos por séries na televisão, por um filme, trocamos por um bate-papo por WhatsApp, trocamos pelo nosso trabalho, trocamos por uma conversa num barzinho, trocamos por uma conversa numa pizzaria, né? Mas não queremos meditar na palavra de Deus, não temos sede, fome de estarmos na presença do Senhor. Será que nós verdadeiramente ansiamos, desejamos tanto a presença do Senhor ao ponto de, quando nós encontrarmos com Jesus, né, entregarmos a nossa vida por Ele? Será que você tem entregue a sua vida pelo Senhor Jesus, ou outras coisas têm ocupado o seu coração? Essa é a reflexão que eu quero deixar com você hoje. Será que você é um Simeão, ou você é mais um no meio da multidão, levantando as mãos nas igrejas, dizendo que adora ao Senhor, mas se for apertado mesmo para comprovar a sua fé, você desiste de Jesus? Quero deixar hoje essa reflexão, né, que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir a uma verdadeira adoração, e adoração esta, em espírito e em verdade. Amém?
Vou agora orar pela sua vida, como eu tenho feito em todos os outros vídeos. Se você ainda não me segue aqui no canal, clica no sininho, você é muito bem-vindo aqui. Nós vamos continuar com o propósito, meditando na palavra de Deus, mas no propósito de jejum e oração durante 21 dias. Eu quero você participando disso. Se você lembrou de alguém agora assistindo esse vídeo, manda o vídeo, convida essa pessoa para estar conosco, né? Vamos juntos buscar a presença do Senhor, aprender mais sobre a sua palavra e buscarmos ser um verdadeiro adorador. Amém? Eu quero orar pela sua vida e pela vida da sua família. Pai querido e amado, como eu tenho feito todos os dias, Pai, nesse momento, Senhor, eu oro pela vida da pessoa que está assistindo esse vídeo. Oro para que o Senhor aumente a sua fé, para que o Senhor conduza esta vida ao encontro verdadeiro com Jesus. Oro para que o Senhor, meu Pai, abra os olhos espirituais, assim como o Senhor fez na vida de Saulo, Pai, transformado num apóstolo tão forte, tão rendido ao Senhor como o apóstolo Paulo, que o Senhor tire as escamas dos olhos de quem assiste esse vídeo nesse momento, né? Abre o entendimento para que a pessoa compreenda e entenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e não há outra além de ti. Pai, abençoa a sua vida espiritual, abençoa a sua vida financeira, a sua saúde, a sua casa, a vida da sua família também, Pai. Senhor, que cada um, Pai, daqueles que assistirem esse vídeo, tenham, Pai, o desejo ardente em seu coração de buscar conhecer ao Senhor, de buscar conhecer e prosseguir em conhecer. Essa é a minha oração neste dia, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família e até o próximo vídeo. Amém? Eu espero você.